Olá, pessoal! Estamos de volta aí com conteúdos de compreensão textual, né, interpretação de texto, e hoje falaremos sobre os níveis de linguagem, né? Tema também que é muito recorrente no Enem, então vale a pena nós ficarmos ligados, ok? Bom, gente, para começar, eu trago aqui para vocês um esqueminha, né? Que esquematiza, né, representa a relação entre comunicação, fala e língua, né? É uma tríade cuja materialização, né, se vincula a todo e qualquer processo comunicativo. Então, todo processo comunicativo tem, né, vinculado, né, a comunicação, a fala e a língua, esses três conceitos aí intrinsecamente ligados. Ok? Bom, vamos começar, né, definindo o que é língua, né? Quando nos referimos à língua, restringimos-nos a uma atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras regidas por leis combinatórias, as quais pertencem a um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, portuguesa, italiana, francesa e muitas outras, né? É um código linguístico usado por uma sociedade e trata-se de uma convenção entre um grupo. Então, nós dizemos que a língua é social. Bom, isso aqui a gente está revisando um pouco o que nós vimos, né, no conteúdo que abordamos aqui sobre a teoria da linguagem, verbal e não verbal, né? Quando nós falamos de língua, linguagem verbal, nos referimos a um código, né, formado por palavras, né, e, consequentemente, nas palavras são símbolos, né, que são compartilhados aí, né, que são aceitos aí por convenção social, beleza? Esses símbolos são aceitos aí pela convenção dentro por um grupo, pela sociedade. Então, por ser um código que deve ser aceito por convenção pelo grupo, pela sociedade, nós dizemos que a língua, né, é uma linguagem social, beleza? E aqui abaixo nós temos aqui uma frase que é: exaustos hoje trabalho como estamos, né? Claramente você fica meio confuso, né, para você entender o significado. Então, uma característica aí da língua, né, é a utilização correta, além de você conhecer os símbolos, você também conhecer o repertório, ou seja, as regras combinatórias desses símbolos aí para que a mensagem emitida através desse código, né, seja feito de maneira eficiente e de forma que o receptor consiga compreender a mensagem que está sendo passada, ok? Bom, a fala, diferente da língua, a fala já é algo estritamente individual, porque cada pessoa tem seu jeito próprio de se manifestar em meio a um grupo social. Usufruindo-se de seus conhecimentos linguísticos, a fala se torna apta a expressar seu pensamento de acordo com sua visão de mundo adquirida aí ao longo de sua experiência. Então, a fala, diferente da língua, ela já não é social, ela já é algo estritamente individual, né? Ou seja, é inerente ao indivíduo, né? Cada indivíduo tem seu jeito próprio de se manifestar em meio a um grupo social, ok? Bom, e aí nós entramos nos níveis de linguagem, né? Nós podemos interagir e nos comunicar com outras pessoas por meio de diversos níveis de linguagem, né? Sendo eles o padrão, o coloquial, as gírias, os regionalismos e a linguagem vulgar, né? Para entender os níveis de linguagem, se deve partir da ideia principal de que não é ter a gramática correta, mas um contexto compreensível entre os falantes. Então, gente, cabe a gente destacar aqui que não existe, né, linguagem errada, né? Cabe a gente destacar aqui adequação e inadequação. Então, dentro desses níveis de linguagem, o nível coloquial, a gíria, o regionalismo, né, a linguagem regional, a linguagem vulgar, elas não são linguagens erradas por não utilizarem aí a gramática normativa, né?
que é típica da língua padrão culta, né? Elas estão corretas desde que, né, utilizadas nos seus contextos propícios, né, para serem utilizadas, né, adequados, né? Então não cabe a gente falar aqui que existe um modo errado de falar, né? O que existe são adequação e inadequação. Existem momentos em que um determinado tipo de linguagem é adequado, né? E momentos em que esses níveis de linguagem eles são inadequados, ok? Então não existe um modo de falar errado, tá? Estudos de linguística já vêm derrubando nessa tese aí de que as pessoas têm que passar o tempo todo falando de acordo com a norma culta, né? Com o nível de linguagem culta padrão, né? Não, né? Esses modos de se falar, todos eles são corretos, né? O que cabe destacar aí é a adequação, né? E inadequação, ou seja, o contexto em que cada um desses níveis de linguagem eles são empregados, ok? Bom, então vamos conhecer os níveis de linguagem, né? Bom, começamos aqui com a linguagem regional. A linguagem regional se refere aos falares locais, variações na fala que ocorrem de acordo com o local geográfico onde os falantes estão ou são naturais. O Brasil é um país com extensa faixa territorial e com muitos falares regionais distintos. Então, a linguagem regional, ela se insere dentro de locais. Ela varia de acordo com os locais geográficos, né, com os espaços. Okay? Como o Brasil é um país de extensa faixa territorial, então o território brasileiro é caracterizado por muitos falares regionais, né? Dentre essas falas mais características mais conhecidas são a linguagem nordestina, a fluminense, a linguagem mineira com o uai, né? A sulista com o ba, o tchê, a linguagem baiana, né, com o oxente. Tá? Então essas são as falas características mais conhecidas aí da linguagem regional, beleza? E aqui eu trago para vocês um textozinho que mostra aqui o emprego da linguagem caipira, né? Ou melhor, que mostra aí aspectos da linguagem caipira, né? Que é falada no interior do Brasil, né? Nas regiões rurais do Brasil, né? E ele nos diz: aos 18 anos, pai Norato deu uma facada no rapaz, no adjutório, e abriu o pé no mundo. Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dele, afora o afilhado. Padrinho, eu vim cá chamar o senhor pra mó de morar mais eu. Qual, Flor? Esse caco de gente não sai daqui mais não? Vamos, bule gente não bole, mas bicho, o senhor anda perrengado. Então, a partir da leitura desse texto, a gente percebe aí, né, que há emprego aí de termos, né, que são inerentes a essa linguagem aí, né, que para nós, muitas vezes, que não estamos inseridos aí dentro desse contexto geográfico, pode nos parecer inatingíveis, né? Nós não podemos aí entender alguns desses termos aí pelo fato de não estarmos inseridos. Mas para os falantes inseridos aí dentro desse contexto geográfico, né, eles conseguem entender numa boa, né, porque esse tipo de linguagem pertence aí ao contexto cultural e geográfico aí, dessas populações. Okay? Então, a linguagem regional ela caracteriza aí os falares regionais, os falares locais, né? Está mais ligados aí à questão de diferenças aí geográficas, ok? Bom, nós temos também a linguagem popular ou linguagem coloquial, né? Que se trata daquela que é usada de forma espontânea e fluente pelas pessoas, né? Ela raramente segue as regras da gramática normativa e é carregada de vícios de linguagem, tais como pleonasmo, cacofonia, barbarismo e solecismo. Gírias e expressões vulgares
costuma aparecer com frequência nesse tipo de linguagem. Ela está presente nas conversas entre amigos, familiares e também em programas de televisão. Okay? Então essas são as características da linguagem popular aí, que permeia os diálogos, né, nossos aí do cotidiano. Ok? Bom, a gíria, né? A gíria é um estilo linguístico que está integrado à linguagem popular que acabamos de ver. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais, como estudantes, esportistas, tatuadores. Ela é utilizada como meio de expressão cotidiana. A gíria existe dentro de grupos para diferenciá-los, pois só os inseridos naquele determinado contexto sabem o seu significado. Entretanto, a fala se encarrega de espalhar a gíria e seus significados, e muitos grupos, ainda que não tenham ligação entre si, podem falar a mesma gíria. E aqui, né, do lado nós temos o exemplo, né, de gírias, né, como é nóis, sou, e demorou. Aí aqui embaixo, e aí, mano? Aí, brother, né? Então são gírias aí que permeiam a linguagem popular, e uma característica da gíria é que ela é constituída de termos aí adotados aí que servem para identificar determinados grupos sociais, né? Como, por exemplo, estudantes, um grupo de esportistas, um grupo de tatuadores, que cada um desses grupos contendo aí termos, né, próprios que servem para identificar esses grupos aí dentro da sociedade. Okay? Então essas são as características aí das gírias, né? E temos também a linguagem vulgar, né? A linguagem vulgar é exatamente oposta à linguagem culta padrão. As estruturas gramaticais não seguem regras ou normas de funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido nas trocas de mensagens. Nós podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Então, como exemplo de linguagem vulgar, nós temos aí expressões como nós vai, vamos ir, para mim comer, né? Então, essas expressões aí, do ponto de vista da linguagem culta, né, elas são inadequadas. Mas dentro da linguagem popular, né, ela é perfeitamente aplicável. Não há problemas em você aplicar essa linguagem no contexto aí de uma fala aí, de uma fala dentro do cotidiano, né, e de interação social, ok? Então a linguagem popular, a linguagem coloquial e a linguagem regional, elas não são erradas, né, digamos assim, não são linguagens erradas, por não seguirem as normas, né, a gramática normativa da língua culta ou padrão, né? Desde que elas sejam aplicadas nos contextos que sejam propícios a isso, entendeu? Como na interação em ambientes de interação social, como festas, né, bate-papo com os amigos, ok? Então, interação com os grupos aos quais nos identificamos, ok? Então, é nesses contextos aí que o uso da linguagem popular, como as gírias, a linguagem vulgar, a linguagem regional, né, é permitido. E a linguagem culta, né? O total oposto da linguagem tratada anteriormente, a linguagem vulgar, é a língua padrão, né, ou culta. A língua padrão é aquela ensinada nas escolas, usadas em livros didáticos e muitas vezes é usada nos telejornais. É mais comum usar esse tipo de linguagem na escrita. Ela reflete prestígio social e cultural, mas não é só isso que deve definir o indivíduo. Então a linguagem padrão culta, ela deve ser utilizada em contextos, né, no qual o indivíduo ele deva se comunicar de uma maneira mais formal, né? E por isso esse tipo de linguagem é mais utilizada na escrita, né? Porque ela é empregada aí na elaboração de diversos textos aí, como notícias,
né? Reportagens, artigos de opinião, textos dissertativos argumentativos, ok? Então, esses tipos de produção textual, escrito, utiliza aí a linguagem padrão e culta. E nesse caso, você deve dominar aí a linguagem padrão culta, né? Conhecendo aí as regras aí da gramática normativa que regem essa linguagem padrão culta, ok? E aqui do lado nós temos aqui o emprego da linguagem padrão culta, né? Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo, né? Então você percebe que é uma linguagem utilizada aí de uma forma mais formal, né? Enquanto a linguagem popular, como as gírias, a linguagem vulgar, né? Ou até mesmo a linguagem regional, são utilizadas em um contexto informal, a linguagem padrão é utilizada aí já num contexto mais formal, né? Mais não tão íntimos, né? Como o do contexto informal, ok? Bom, gente, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre denotação e conotação, tá? Bom, denotação, né? O sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que têm uma função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso da reportagem, do editorial, do artigo de opinião, da resenha, do artigo científico, da ata, do memorando, da receita, de um manual de instruções, de uma bula de remédios, entre outros, né? Então, todos esses gêneros textuais que se utilizam aí da linguagem padrão, né, num contexto formal de comunicação, utilizam aí o sentido denotativo, ou seja, o sentido no qual as palavras são empregadas no seu sentido literal, real, ok? Então, nesses gêneros textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos e ações em seu sentido literal, no seu sentido real, ok? E aqui nós temos alguns exemplos, né? A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária Santa Cruz do Céu, né? É o trecho de uma notícia no qual aí as palavras são utilizadas aí, as expressões são utilizadas no seu sentido denotativo, né? Ou seja, literal. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir das suas flores, né? É um texto também informativo, né? Escrito também em sentido denotativo, ou seja, no seu sentido literal. Amor, forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais, né? É uma definição de dicionário aí que também colocaram no seu sentido denotativo, ou seja, as expressões são colocadas aí no seu sentido literal, real, ok? Então essas são as características aí da denotação. Bom, a conotação, né? Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados, eles ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, nós temos o exemplo aqui na tirinha ao lado, no qual a moça aqui do primeiro quadrinho fala: às vezes eu tenho a impressão, e aí no segundo quadrinho ela completa falando para a amiga, de que a bateria dele não acaba, né? Fazendo referência ao garotinho aqui que está pulando de alegria, né? Bateria aí no caso, a gente, no seu sentido denotativo,
se refere, né, ao material que nós utilizamos aí, que contém energia para ligar celulares, né, para ligar rádios, né, que são movidos a bateria, né? São fontes de energia aí para mover, para fazer funcionar determinados aparelhos, né? No caso aqui, esse sentido ele foi modificado porque ela faz menção aí à energia que o garoto desfruta, né? Goza, né? O garoto tem uma energia tão grande, ele não para, né? Que aí ela fala, pô, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba nunca, né? Porque que a energia dele não se esvai, o garoto não para, né? Então, nesse caso aqui, bateria foi empregada aí no sentido conotativo, ou seja, no sentido figural, no qual o sentido literal de bateria foi modificado, ganhando aí um novo significado, ok? Bom, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros textuais primários. Ou seja, o que são os gêneros textuais primários? São os diálogos informais que nós mantemos no nosso cotidiano, né? Quando conversamos com as pessoas, né? Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados como os textos literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores ouvintes. Então, a linguagem conotativa é mais comum nos textos literários e nos textos publicitários, né? E aqui eu trago para vocês um exemplo de um texto literário, a poesia do Luís de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, que nós percebemos aqui a utilização de palavras no seu sentido figurado, conotativo, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, né? É um contentamento descontente. É dor que se desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder, né? Então nós podemos perceber aqui que as palavras amor é fogo, né? No caso aqui, fogo, ele é destituído do seu sentido literal, né? Para ganhar um sentido figurado aí, né? Ele tem modificado aí justamente para dar aí um novo significado, né? Dar um sentido de expressividade aí, né? Que o poeta quer nos passar nesse momento, né? Que o amor se equipara ao fogo, que é uma chama que arde em nós, não é verdade? Então, é nesse tipo de texto, do texto literário e também publicitário, que nós podemos perceber aí o uso da conotação, aí, o uso do sentido conotativo, ok? Bom, e aqui eu trago um organograma para vocês, para organizar aí o que a gente viu aqui nessa aula, né? Aqui nós temos a linguagem, que pode ser denotativa e conotativa, certo? A linguagem denotativa, ela apresenta sentido não figurado, ou seja, o sentido literal. Já a linguagem conotativa apresenta o sentido figurado. O sentido figurado e o sentido não figurado, eles se opõem, né? O uso da linguagem denotativa com sentido não figurado é mais comum em textos não literários, como a notícia, a reportagem, o artigo de opinião, um manual de instruções, uma ata, um memorando, uma bula de remédio, ok? E a linguagem conotativa, que possui o sentido figurado, é mais comum em textos literários, como romances, a prosa, a poesia, o conto, a crônica, ok? Então, essas são as principais diferenças aí entre ambas, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos esse conteúdo e aqui eu inicio uma sessão de colocando em prática, né, uma novidade que eu vim trazendo aí para vocês essa semana, no qual apresento questões de Enem e vestibulares, né, e até algumas de concursos mesmo, né, cujo nível se assemelha ao do Enem dos vestibulares, né, sobre o tema que acabamos de abordar.
E aqui eu trago para vocês uma questão aí que foi do concurso aí da CEPLAG, né, de Minas Gerais, de 2012, no qual ela nos apresenta o seguinte trecho em seu enunciado. Quer entrar? Pode entrar. Messê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse, senhor? Ixi, cavalo tá manco, aguado, presta mais não. Né? O trecho aí tirado da obra Estas Histórias do Meu Tio gente, peraí, me enrolei. Meu Tio e o Lauaretê, né? De João Guimarães Rosa, tá? Bom, e aí o comando da questão nos pede. Observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de, alternativa A, linguagem marcada por construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. Alternativa B, a linguagem formal utilizada pelas pessoas que dominam o nível oculto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. Alternativa C, gírias e interjeições como isto e aguado, prioritariamente utilizadas entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Ou, alternativa D, coloquialismos e linguagem informal como messê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Bom, gente, deixa eu ligar aqui o ponteirinho aqui, né? Nós vimos que a linguagem, né, o tipo de linguagem que expressa, né, no enunciado da questão, ele é o tipo de linguagem que é adequado às situações aí, né, de convívio cotidiano que nós temos com amigos, com familiares, né, em situações de maior informalidade, né? Então esse tipo de linguagem é adequado aí, né, nesse tipo de situação, né, uma situação de informalidade. Então, nessa situação de informalidade, esse tipo de linguagem, chamada de linguagem informal, de linguagem coloquial, né, ela é apropriada. Então, a alternativa correta aí só pode ser a alternativa D de dado, ok? Coloquialismos de linguagem informal, como messê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra, ok? Bom, aqui eu tenho o gabarito da questão para vocês, o comentário aqui da questão, ok? Como de sempre, eu vou deixar o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ok? Para quem quiser ou desejar baixar, beleza? E assim nós encerramos aí esse conteúdo aí de níveis de linguagem, ok? Mais uma vez, gente, eu peço para vocês, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ok? Ajude aí o Prof. Enem a dar aquele up. Um forte abraço e até o próximo vídeo.